Senhoras e senhores, aqui presentes e que nos acompanham pela internet, boa tarde a todos. É com grande alegria que, sob a proteção de Deus, damos início a esse evento, que é o primeiro realizado pela Procuradoria da Mulher nesta Casa de Leis. Antes da gente dar andamento, eu gostaria de convidar a nossa primeira-dama, Micaela, para poder fazer parte da mesa aqui. Por gentileza, Micaela. E também a nossa diretora administrativa, que também faz parte da Procuradoria da Mulher nessa Casa de Leis. Por gentileza, viu, Dilane? Tudo bem, senhora? Tá bom. Cumprimento inicialmente nossa convidada, excelentíssima senhora doutora Rebeca Barbosa Leite de Freiria Estevão, promotora de Justiça de Vargem Grande do Sul, que felizmente aceitou compartilhar seu tempo e seu conhecimento conosco aqui nessa tarde. Muito obrigado, viu, doutora, pela presença da senhora. Cumprimento a vereadora Vanessa, aqui ao meu lado, procuradora da Mulher, cuja iniciativa possibilitou a criação da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul. Cumprimento ainda a vereadora Giovana, que é a vice-procuradora, a servidora Edilane, na qual eu acabei de convidar para fazer parte da mesa, que atuou como secretária na Procuradoria da Mulher. Cumprimento também a nossa primeira-dama mais uma vez. Nesse mês dedicado às mulheres, podermos nos reunir aqui e receber a ilustre presença da douta promotora de justiça para tratarmos de um tema tão sensível e tão importante é um grande privilégio. Espero que essa seja a primeira de muitas oportunidades e que essa iniciativa possa contribuir para trazermos cada vez mais dignidade e respeito às mulheres, que ocupam um papel tão essencial nas nossas vidas e também na nossa sociedade. Eu vou passar a palavra para a vereadora Vanessa, mas antes de passar a palavra para ela, viu, vereadora Vanessa, a gente vai fazer aqui algo simbólico, histórico, que não estava combinado, mas eu gostaria que a mesa fosse feita somente por mulheres hoje. Então, eu vou passar para a senhora a presidência, gostaria que a senhora sentasse aqui, fizesse uso da presidência dessa cerimônia, dessa palestra, junto com a doutora. É um ato simbólico, mas eu acho que muito importante, porque, como a gente sempre diz, o lugar da mulher é onde ela quer estar. Eu acho que isso, apesar de ser simbólico, eu acho que vale muito. Nós nunca tivemos uma mesa diretora ou uma mesa só com mulheres. E hoje a gente tem a oportunidade de fazer isso, ainda que seja de forma simbólica, mas eu acho que é muito importante. Então, eu passo a palavra para a senhora. Gostaria que a senhora desse andamento junto com a doutora e depois fizesse o encerramento. Tá bom? Boa tarde a todos. Senhor presidente, agradeço. Foi pega de surpresa, não sabia dessa homenagem. Obrigado, tá? É com muita satisfação que eu recebo a todos, todas as autoridades. Senhora promotora, obrigado por aceitar fazer parte desse movimento. Criar a Procuradoria da Mulher foi um passo essencial para a Câmara Municipal. Trazer a senhora também é um passo muito avante. Trazer esse tema, né, violência contra a mulher, é um tema que a gente precisa discutir, debater, e não fazer só palavras, mas fazer ações no nosso dia a dia. Muito obrigado, e sem mais delongas, né, que a gente está um pouquinho atrasado, a palavra é toda sua. Boa tarde, está funcionando certinho? Foi, né? Foi agora? Em tese ele está ligado. Então vamos lá. Boa tarde a todos, a todas as pessoas também presentes, as mulheres, os homens. Eu vejo aqui bastante gente da rede, né? Advogado, pessoal da Casa Dom Bosco, do hospital. Agradeço a presença, agradeço o convite feito pela Procuradoria da Mulher. Cumprimento todas as mulheres presentes aqui na mesa. Espero que outros eventos e a promoção realmente do direito das mulheres seja uma pauta sempre aqui na Câmara. Vamos começar, então?
Primeiro, por que a gente precisa discutir e conversar sobre violência doméstica, né? A violência doméstica contra a mulher, ela não é algo... Eu passei bastante para frente, né? Vamos voltar aqui. Pronto. Ela não é algo que está no nosso DNA. Ela vai ser aprendida e assimilada socialmente à medida que a gente vai fazendo nossas interações familiares, nossas interações sociais. E por isso é importante a gente conversar tanto para pensar em nós que estamos aqui, que somos adultos. E eu vi uma criança fazendo assim com a cabecinha ali atrás, ó. Vou chegar em você, tá bom? Então tá bom. Tanto nós que somos adultos, porque a gente vai assimilando esses meios de pensar, de reagir, de falar, ainda que nós não vivamos ou pratiquemos violência doméstica, a gente está sempre em contato, especialmente as pessoas aqui que são da rede estão sempre em contato com pessoas que são vítimas de violência doméstica ou que praticam violência doméstica. Também para a gente reavaliar padrões com que a gente se habitua, né? E até mesmo saber o que fazer e entender o mecanismo. E também é importante para que a gente pense em crianças e adolescentes para que eles já cresçam e se formem, eles são pessoas em desenvolvimento, que eles já cresçam e se formem e se desenvolvam com uma mentalidade mais adequada sobre essas relações de gênero, sobre as relações de poder e de violência, e consigam já melhor reagir e melhor se posicionar frente a esses temas, né? As notícias de violência doméstica estão sempre nos jornais, né? É difícil, se você for lá na Folha, no Estadão, no jornal grande, e tentar digitar violência doméstica ou feminicídio, vai ser difícil algum dia que você não ache nem que seja alguma notinha sobre isso. E, de um lado, isso tem um lado positivo, porque é noticiado, e o lado negativo é isso praticamente fazer parte da paisagem. A gente vê tanto, a gente ouve tanto, a gente vê tantos casos acontecendo, a gente lê tanto sobre isso, tá tanto que a gente começa a banalizar, assim, mais uma mulher ameaçada, mais uma mulher que apanhou, mais uma mulher que foi perseguida, e a gente perder a noção a dimensão assim da gravidade do problema. Inclusive para quem é promotora, para quem é advogado, para quem trabalha na rede, que são a maior parte das pessoas aqui, é sempre um risco que a gente está correndo, né? De trabalhar tanto com a violência e com casos graves que a gente começa a perder a dimensão do que é grave, do que é violento e vai banalizando um pouco as coisas. A não ser que a coisa seja muito grave, muito violenta, aí choca todo mundo, né? Então, os casos de violência estão aí, tanto nas notícias quanto na nossa prática. E é importante falar sobre a violência doméstica, não só num espaço formal, como é o nosso aqui hoje, uma palestra na Câmara Municipal, mas também num lugar comum. Mais para frente vai ter infográficos, até de pesquisas que saíram semana passada, mas a maior parte das mulheres elas não vão levar a primeira notícia de violência doméstica, a notícia dela de violência doméstica, a primeira não vai ser para uma assistente social, para a promotora, para o delegado, para um advogado. A primeira notícia provavelmente vai ser ou para uma amiga, para alguém da igreja, para manicure. Ela vai falar alguma coisa para alguém, e não, provavelmente não alguém do Estado ou da rede de proteção. Por isso a gente tem que pensar sempre em capacitar outras pessoas e passar informações não só para ficar na rede de proteção em si, ou nas pessoas que atuam junto ao judiciário, em qualquer posição, mas capacitar mulheres e pessoas
que não tem essas, que não exerçam essas funções, porque vai ser muito mais provável a mulher contar para uma amiga da igreja do que para uma lojista, às vezes que seja, do que para a gente. Ela pode começar a soltar aquelas frases que algumas pessoas já capacitadas vão ficar de orelha atenta, mas era importante que outras pessoas, outros amigos e pessoas que não são profissionais da área também conseguissem ir percebendo esses indícios, esses sinais e também ficar de orelha atenta. Por isso que a gente precisa ter informações básicas. Me lembrei até uma vez, eu estava numa comarca, eu era promotora substituta, estava em outra comarca que não aqui, estava lá trabalhando, naquela sala, né, repartição pública, a gente sabe que tem uma mesa e várias outras pessoas também trabalhando junto. Uma estagiária começa a contar, a estagiária começou a contar sobre um episódio claramente de violência que ela estava sofrendo do namorado, assim, não era ainda uma violência, mas estava caminhando para. Então ele contava sobre ela contava sobre como ele queria controlar onde ela ia e tal, e ela estava achando aquilo muito romântico, né? E aí eu consegui depois conversar com ela, mas ela não contou nenhuma violência, mas são coisas que se ela contasse para qualquer pessoa que não tivesse informação, talvez não houvesse a segunda parte da conversa, né, sobre outros alertas que ela deveriam piscar na cabeça dela, assim. A lei, por que, né, existir uma lei que protege a mulher? E às vezes a gente tem que reiterar o que é óbvio, mas vamos passar por isso. Existe a Lei 11.340, ela é de 2006. Ela vai fazer, em agosto desse ano, 19 anos. A lei ela está na linha da Constituição, que no artigo 227 manda que o Estado brasileiro proteja as famílias e as pessoas da família, né? E a ideia da lei é proteger um grupo nas suas peculiaridades, nas suas particularidades. O artigo 3º da lei diz que a lei Maria da Penha visa dar condições para o exercício efetivo de direitos. Então, a lei reafirma que as mulheres são sujeitos de direitos, mas que precisa haver condições para que esses direitos sejam efetivamente exercidos pelas mulheres. E uma vida de violência, especialmente no âmbito mais íntimo, que é o âmbito familiar, o âmbito do afeto, essa mulher ela vai ter muitas consequências em vários outros âmbitos da sua vida. O marco legal da violência doméstica, a principal lei, é a Lei Maria da Penha. A Maria da Penha está aí num cartaz de um evento no ano passado, quando ela foi à Faculdade de Direito lá da USP ser homenageada. E a história dela, eu imagino que a maior parte aqui tenha pelo menos uma noção. Mas em 98, a história dela, inclusive, está bem descrita no site do Instituto Maria da Penha, que foi formado, né? Ela, em 1983, foi vítima de 2 tentativas de feminicídio. Na primeira, o ex-marido, ela foi atingida por tiros, por disparos de arma de fogo. O ex-marido fez parecer como se fosse um assalto. A perícia constatou que aquele assalto não aconteceu. Mais tarde, né? E depois de um tempo, ela ficou paraplégica. Depois de um tempo, ela retorna para casa. Ela fica alguns dias também em cárcere privado. E aí acontece uma segunda tentativa também de feminicídio da Maria da Penha. E o caso se arrastou. O primeiro julgamento aconteceu, então esse caso aconteceu lá em 83, o primeiro julgamento foi acontecer depois em 98. E aí que a coisa vai ganhando terreno internacional,
e a Maria da Penha consegue levar o caso dela à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aí a Comissão Interamericana de Direitos Humanos analisa o caso e recomenda ao Estado brasileiro que tome providências tanto para trazer reparações à Maria da Penha, providências para apurar por que o caso demorou tanto, e providências para ajustar o nosso ordenamento jurídico, a atuação de juízes e promotores, a atuação das redes de proteção contra a violência que atinja a mulher. E aí a nossa lei vem só em 2006. Então, aquilo que aconteceu com a Maria da Penha foi lá em 83, as recomendações da Corte Interamericana são de 2001, a lei só vem no final em 2006, prevendo essa nova sistemática de trabalho de enfrentamento à violência doméstica. Demorou, portanto, bastante tempo, mesmo a gente considerando, já há 5 anos, considerando que já havia uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E a importância ainda de ter uma lei é a gente ter um debate público qualificado pela existência de um marco jurídico. Não é que a coisa passa a existir quando existe uma lei. Você não precisa de uma lei para dizer que isso aqui é um microfone, mas se você tem uma palavra dizendo que isso aqui é um microfone, é muito mais fácil você se referir a isso. E um exemplo é o crime de perseguição. O crime de perseguição ele foi colocado no Código Penal só em 2021. Antes, você ia achar alguma matéria, alguma palestra falando sobre stalking, mas a partir do momento em que isso foi parar na lei, e isso foi tipificado, ficou muito mais fácil identificar também esses casos de perseguição e dar um nome a ele, às circunstâncias, né? E também a outras pessoas identificarem e a própria mulher perceber que ela está sendo vítima de perseguição e correr atrás de um amparo jurídico e de outras áreas sociais quando isso acontecer com ela. Então, a existência de uma lei tem esse poder de levar a discussão e a discussão qualificada por um vocabulário adequado àquela situação. Claro que isso não acontece apenas no Brasil. Essas aí são imagens de manifestações na Argentina e na França. E essa mulher que está aí na capa de uma revista em tons de vermelho e laranja, não sei se vocês chegaram a acompanhar o caso dela. Não vejo rostos concordando comigo, mas ela se chama Gisele Pelicot. Ela é francesa. Ela era uma senhora casada e numa investigação se descobriu, quase que meio sem querer, descobriram imagens dela dopada, sofrendo violência sexual, porque o marido dopava e depois, não apenas ele abusava dela, mas outros homens, e aí são dezenas de homens, também o faziam. Esse caso é recente, acho que do ano passado, que houve o julgamento, e ficou bem marcado esse caso, porque ela decidiu que o julgamento, ela decidiu por ela, e isso nenhuma vítima nunca é obrigada a se expor, mas ela decidiu que o caso seria julgado publicamente. Ela não conheço o Código de Processo Penal francês, mas ela teve essa escolha, ela escolheu que o caso fosse julgado publicamente, fazendo, inclusive, com que fossem conhecidos esses mais de 50 homens, que o julgamento foi acompanhado por jornalistas, as declarações dos acusados foram acompanhadas por jornalistas que iam reportando ao mundo inteiro o que acontecia.
e ela chegou a dizer que ela fez isso porque ela entendia que era a hora da vergonha e da infâmia mudar de lado, que quem tinha que ter vergonha eram os agressores, os ofensores, e não ela pelo que aconteceu. Essa aí é uma pesquisa, bastante saiu esse final de semana. É uma pesquisa que chama Visível e Invisível, sobre vitimização de mulheres. Ela sai a cada 2 anos, quase todo ano. A última, eu até tive que atualizar minha apresentação, que já estava pronta, com dados de 2023. A última saiu neste final de semana mesmo. E ele acaba fazendo, com apoio aí do Datafolha, das empresas que estão lá em cima, uma pesquisa sobre a percepção da violência doméstica e sobre as próprias mulheres. E dessa pesquisa, tem muitos dados, não sei nem se é possível ver, mas eu gostaria de... Como é que eu aponto aqui? Qual? Essa aqui? Aqui, ó. Não está apontando nada, por incompetência minha, mas eu gostaria de anotar lá no canto que a maior parte da violência sofrida pelas mulheres é por parceiros íntimos, né? Então, os principais autores de violência também estão aqui, são parceiros íntimos. Ao passo que homens, em geral, são vitimados das mais diversas formas na rua, mulheres, quando são vítimas, em geral, elas são vitimizadas dentro de casa, que é o que está aqui na residência. E aqui embaixo, a idade mostra de 15 até 60 anos ou mais, então não existe muita idade para que isso aconteça. Passando aqui, lá no canto, à esquerda, a gente tem o que fez após o episódio mais grave de violência. E 47 delas fizeram nada, não fez nada. Das que procuraram ajuda, 19,2% procuraram ajuda de familiares, 15,2% procuram ajuda de amigos, 6% procuram ajuda da igreja. Então, uma quantidade grande dessas mulheres, que se eu soubesse somar de cabeça eu faria, mas 19, mais 15, mais 6, elas não procuram entes estatais, elas vão procurar meios informais de apoio. Daí vem a importância, tanto de que pessoas, em geral, mesmo as que não ocupam e não realizem qualquer serviço público, tenham alguma informação, quanto nós, que somos a maioria aqui, que somos servidores públicos, que a gente também saiba explicar quando recebe a demanda, mesmo que seja algo contando de uma amiga ou alguém que vá ao serviço público reportar isso e que não seja a própria vítima, né? É importante, então, que outras pessoas sejam capacitadas com o mínimo de informações do que fazer. Até porque, se essa mulher procura ajuda de um familiar, de um amigo, ou na igreja, e o familiar, o amigo ou o líder religioso der uma informação errada, a chance dessa mulher continuar na violência por muito mais tempo existe. Então, é importante, né, essa qualificação geral. 25,7% que procuraram algum órgão oficial, seja a delegacia da mulher, seja o Disque 180. E, por fim, me chamou a atenção esse último aqui embaixo, diante dos nossos olhos, 55,6% responderam que já viram ou ouviram alguma situação em que meninas ou mulheres foram vítimas de violência. Daí, realmente, a importância de saber, de ser uma informação disseminada do que fazer a respeito. Essa outra pesquisa aqui também é recente, essa diz respeito à violência por arma de fogo.
E a pesquisa não está aí nessa parte, mas quando a gente pega não o infográfico, mas o texto, a introdução da pesquisa diz mais ou menos assim, que chama a atenção que os homicídios em geral, as taxas de homicídios diminuíram, mas que os feminicídios, as taxas de feminicídio aumentaram. Então é algo que chama atenção. Também aponta que a maior parte dos homens vítimas de homicídios tentados ou consumados são ofendidos em outros lugares e as mulheres muitas vezes em ambientes domésticos. Esse aqui a gente vai passar. O que a lei em si entende como violência doméstica, né? A violência doméstica, no artigo 5º da Lei Maria da Penha, ela é uma agressão baseada no gênero. Então, a agressão da mulher por ela ser mulher. Na unidade doméstica, então, na casa, pode, inclusive, envolver pessoas que estão esporadicamente ali. Então, não precisa ser, para classificar na Lei Maria da Penha, não precisa ser alguém que resida naquela casa, pode ser alguém que passe um tempo naquele local. A Lei Maria da Penha também entende que é violência doméstica quando acontece no âmbito da família, ainda que não coabitem, que não residam na mesma casa. E isso em sentido bastante amplo, inclusive indivíduos que se considerem aparentados. Então, esse conceito de família para a Lei Maria da Penha não tem a ver só com o Código Civil, de quem é primo de quem é tio de quem. Então, parentes de consideração também contam para essa finalidade. E em qualquer relação íntima de afeto, inclusive relações íntimas de afeto que já tenham terminado. Morem ou não juntos e independe da orientação sexual daquela mulher. Então, a lei se aplica também tanto a mulheres lésbicas, quanto também a mulheres transexuais. Essa figurinha aqui, do ciclo da violência doméstica, eu retirei de uma cartilha do Ministério Público, e ele faz aquela explicação básica de como acontece a violência doméstica, e nos recorda de que a vítima de violência doméstica ela está há 4 décadas, mas ela não está sendo constantemente agredida há 4 décadas, né? Ela passa por ciclos em que a violência se acirra e se torna mais visível até para ela mesma, períodos em que ela tenta reagir àquilo, e depois as fases da lua de mel, em que o agressor se comporta de maneira um pouco mais amorosa e gentil, ainda que esse comportamento amoroso e gentil não signifique também controle e, dessa forma, também violento. Mas aquela percepção dela da violência, da explosão, vai passando por ciclos em que a violência explode, fica muito mais evidente, e ela, depois, a mulher, o agressor... Eu vou falar agressor porque é possível que a mulher seja uma agressora, mas, em geral, estatisticamente, vai ser o parceiro íntimo, né? Em que o agressor vai tentar agradar, fazer algum meio de disfarçar, de mostrar que ele talvez mude, que aquilo... Ou olha, o que você me fez fazer, muitas vezes eles dizem, né, para a mulher. É muito comum essa dinâmica, porque na fase de lua de mel, não necessariamente o agressor realmente volta atrás. Então, ele tenta agradar de alguma forma, mas ele não assume verdadeiramente a responsabilidade por aquilo que aconteceu. Em inglês, o pessoal que escreve em inglês sobre essa dinâmica de abuso chama de DARVO, né? Deny, negar, atacar e reverter as posições de ofensor e de vítima. Então, o ofensor ele nega que aquilo aconteceu, ele diz que o que aconteceu não foi bem aquilo, mas o que aconteceu também foi culpa sua, foi culpa da mulher que saiu com aquela roupa, ou que saiu com aquela amiga que ele já tinha dito que não era para sair, e vai revertendo essas posições, e ele, na verdade, que é o ofensor, se coloca na posição de vítima
daquela situação que, na verdade, foi ele que causou. E essa dinâmica é importante a gente entender, porque muitas vezes ela vai aparecer no CREAS, ela vai aparecer logo depois de uma explosão, né? E aí, quando ela vai para a promotora, ela está na fase da lua de mel e ela vai contar uma dinâmica diferente. E aí, quando ela passa por um atendimento no hospital, no advogado, ela vai estar em outra fase, já vai estar na fase de acirramento da atenção. Então, a gente tem que entender essas fases e que a mulher pode estar em fases diferentes em cada um dos atendimentos que ela passe, na delegacia, no CREAS, no CAPS, no hospital, no advogado, no juiz. Isso é importante por conta disso. E esse ciclo da violência vai trazer para ela consequências em todas as áreas da vida, não só na área familiar, não só naquela família, naquele núcleo, né, mas também as relações dela familiares com o restante, com a família extensa. Ela acaba cada vez mais isolada. O trabalho, eu não tenho aqui, eu não coloquei, mas eu já li um estudo de uma universidade federal do Ceará, do Rio Grande do Norte, não lembro, de que mulheres vítimas de violência, elas ficam mais tempo desempregadas e menos tempo empregadas, porque essa dinâmica de violência doméstica, de controle, de ciúmes, de ciúmes de um colega de trabalho, de exigência de controle financeiro, isso faz com que ela saia mais do trabalho se ela não for mandada embora por algum escândalo que o ofensor vai fazer na porta do trabalho também. Então, isso vai ter efeitos também nos ganhos dessa mulher. Além de relacionamentos fora, relacionamentos com amigos, relacionamentos na igreja, relacionamentos outros sociais que ela possa ter, e também, obviamente, na autoestima, porque nesses ciclos ela vai se sentindo sempre culpada por aquilo que aconteceu, ela vai se convencendo daquilo que o agressor conta para ela que ela é. E por que a mulher não rompe esse ciclo? São muitos fatores, né? Muitas vezes é uma questão também de conhecimento dos próprios direitos e a capacidade de tomar decisão com consciência desses direitos. Eu falo que é o direito civil das ruas, assim, as pessoas às vezes vão para a audiência ou lá no Ministério Público com a ideia, por exemplo, de que se a guarda for compartilhada, o pai não paga alimentos. E ela acredita nisso, então ela fica com medo de que o marido fala: se você se separar de mim, eu vou pedir a guarda compartilhada, a criança vai ficar sem alimentos, o que é uma inverdade. Então, a falta dessa orientação jurídica da mulher, dos direitos dela, também faz com que ela muitas vezes fique, porque ela começa a fazer cálculos das consequências jurídicas das decisões dela de acordo com inverdades. Ela também tem a esperança de que o parceiro mude de comportamento, né? Porque, afinal, o agressor dela é diferente de ser roubada aqui, vítima de um furto ou de um roubo aqui na frente da Câmara Municipal. Eu não conheço esse agressor, eu não tenho nenhum vínculo afetivo com esse agressor, eu não me importo com o agressor no plano pessoal. Essa mulher, ela tem uma história com ele, então é mais difícil, ainda que seja uma história que eu de fora consiga ver todos os defeitos, é mais difícil para ela, dentro daquela situação, avaliar tudo e não ter esperança de que ele mude, né? O sentimento de estar sozinha, porque muitas vezes tanto as pessoas se afastam quanto ela se afasta, e ela é afastada também pelo agressor. O medo de ser estigmatizada por ter pedido a separação. A gente sabe que a gente está em 2025, mas que esse estigma da mulher divorciada existe, né? A reputação social do agressor. O agressor, muitas vezes, é uma pessoa que tem respeito. A gente está numa cidade, inclusive, uma cidade pequena, então ele tem respeito num clube, ele tem respeito em empresa, ele tem respeito na associação comercial, ele tem respeito em todos os lugares que ele vai, na igreja, ele tem respeito em qualquer lugar que ele vai, ele é respeitável, e ela sabe disso. Então, ela tem receio de que
ela se apresentando, ela vai se opor a todo esse respeito, as pessoas não vão acreditar nela, né? O desestímulo de outros familiares e conhecidos, aquela coisa de perdoa ele, tenta mais, a gente sabe que isso acontece. O sentimento de culpa pela violência, de que aquilo aconteceu porque ela estava com determinada roupa, porque ela conversou com determinada amiga, porque ela foi a um determinado lugar, porque ela bebeu cerveja de determinada marca, e para cada evento de violência, o agressor vai dar uma desculpa para que aquilo tenha acontecido, né? E a mulher ela começa a se sentir cada vez mais sozinha, cada vez mais desamparada, e pode pensar que ruim com ele, pior ainda sem ele, né? Eu não fui a única que já ouvi isso, né? Ouvi quando o coro falando aqui comigo, né? Aqui eu trouxe isso, e muita coisa aqui vem do Código Penal, mas eu gostaria que a gente tentasse não pensar no âmbito de crimes, né? De qualquer forma, a violência ela pode ser psicológica por meio de muitas condutas, inclusive o controle da vida social da mulher. A violência pode ser moral por xingamentos, injúrias, repetidamente chamando de louca, repetidamente acusa de traição aquela mulher. Acusar de traição é a coisa mais comum em audiência de violência doméstica. Além de violência física, e aqui a violência física eu gostaria de ressaltar que não só aquilo que claramente constitui lesão corporal, mas é muito comum que o agressor soque a parede, soque o sofá onde a mulher está sentada, e isso é o suficiente para que ele se imponha fisicamente perante aquela mulher. Isso também é uma forma de violência física. Até chegando, inclusive, ao feminicídio, e todas as formas de violência, elas são sinais e fatores de risco e alerta para o feminicídio. Aqui são outras várias maneiras: a violência patrimonial, quebrar objetos pessoais, rasgar fotos, ainda que hoje a gente tem tudo no celular, mas essa ideia, rasgar roupa, ameaçar, tacar fogo em roupa da mulher, jogar roupa da mulher na rua, estragar objetos dela de trabalho, coisas que ela use para fazer bolo. Aqui eu estou pensando assim, tudo que eu já li né, em processo. Mas são todas formas, e muitas vezes o agressor fala que ele estava descontrolado, ou que ele usei álcool, usei drogas, ou estava muito fora de mim. Mas se você perguntar se ele rasgou as próprias roupas, não. Ele não estava fora de si para rasgar as próprias roupas. Ele rasgou só a da mulher, ele não estava tão fora de si assim. Ainda a violência sexual, a gente repete muito aquele mantra de que sim é sim, não é não, né? Só que eu prefiro dizer que o sim ele só vai ser sim se for seguro dizer não, né? Então, vamos pensar que não existe exatamente uma ameaça, mas a mulher ela sabe que se não houver a relação sexual, o marido dela, o companheiro dela, vai ser agressivo com as crianças, que ele vai ficar sempre ameaçando que ele vai ter que procurar isso em outros lugares, fora. Então, isso não é uma ameaça de um mal injusto e grave nos termos do artigo 147 do Código Penal, mas, de qualquer forma, aquele sim que ela deu àquela relação sexual não é exatamente consensual, porque não era exatamente seguro para ela dizer não, né? Seja por ela mesma, seja por medo de que alguma coisa aconteça com os filhos. Então, o consenso ele tem que ser por alguém que tenha condições, tanto de idade quanto condições psíquicas e mentais naquele momento de consentir, e tem que ser também um consentimento livre do receio de acontecer qualquer coisa. Eu não digo que todos esses casos, esse exemplo que eu dei, por exemplo, do agressor, que ela já sabe que se ele quiser uma relação sexual, ela não aceitar, no dia seguinte ele vai tratar mal os filhos, que eu vou conseguir provar que isso é estupro, né? Provar assim num processo judicial e que vai sair a sentença e ele vai pegar 8 anos de cadeia. Não, mas quando a gente está lidando com essa mulher em outros âmbitos,
ainda que a prova disso para fins de uma condenação não seja possível, a gente tem que tratar isso como violência sexual, ao menos para atendê-la, né? E a violência virtual, né, são os clássicos de divulgar ou ameaçar divulgar, compartilhar fotos, vídeos íntimos da vítima na internet, vídeos reais ou criados, né? Existem também aqueles agressores que pegam a foto da mulher e colocam em outros corpos que eles achem aí, mas isso é o suficiente para ele mandar para parentes, para familiares, para colegas de trabalho e gerar amplos danos à mulher. Passou? Passou. E eu trouxe todos esses exemplos aqui de violências que a lei realmente arrola, de violência patrimonial, sexual, psicológica, moral, mas eu trouxe também essa forma de expor as hipóteses de violência. Vocês não vão conseguir ler, tudo bem, mas o centro vocês conseguem ler, porque o centro de tudo é o poder e controle. Em volta vai ter várias condutas deles, de um agressor. E o agressor, nem tudo vai ser crime em si. Então, aqui a gente tem a violência no abuso econômico. Eu vou ler para vocês, já que vocês não conseguem ler, mas tem a parte de controlar o dinheiro sem que a mulher tenha acesso à informação sobre aquele dinheiro. Isso vai conseguir fazer um boletim de ocorrência só por isso? Provavelmente não, mas isso, usado como forma de poder e controle, vai configurar violência doméstica. A gente vai conseguir usar, talvez uma das condutas só não se comprove uma violência doméstica, mas quando a gente consegue ir analisando o quadro é maior e o contexto, a gente vê que aquela conduta não é inocente, ela visa a controlar aquela mulher segundo as vontades do agressor. Até embaixo tem lá usar as crianças, que é fazer a mulher se sentir culpada pelas crianças, usar as crianças como mensageiras, usar visitas para constranger a mulher, a coisa mais comum, né? E ameaçar tirar a custódia das crianças, o que também é bem comum. O agressor falar que ele vai entrar com uma ação pela guarda das crianças vai ser crime? Dificilmente isso vai configurar crime, mas pode servir de contexto para mostrar uma perseguição, para mostrar aquela situação de violência doméstica. Então, ainda que a conduta isolada não configure um tipo penal, ela pode servir nesse contexto para mostrar o poder e o controle do agressor. Aí a gente chegou a falar de violência sexual. Essa aqui é uma pesquisa da Unicef, feita de 2021 a 2023 com crianças, né, de 0 a 18 anos. No âmbito internacional, eles usam a palavra criança tanto para criança quanto para adolescente, né? A maior faixa de idade que a gente vê, a prevalência é de 10 a 14, que é essa faixa verde, que está aparecendo para vocês. O local em que a violência sexual contra crianças mais acontece é a faixa azul, que é a residência, e a faixa ali vermelha de baixo. Em geral, a maior parte dos ofensores são conhecidos, né? Eu passei? Não, né? Passei. Essa aqui é uma pesquisa antiga, de 2016, mas ela também mostra, do Ministério da Saúde, ela mostra muito que aquela cena sobre violência sexual que aparece em filme americano, da mulher sozinha, saindo do metrô, andando, e atacada por um desconhecido com faca, não, estatisticamente acontece. Eu, inclusive, já atuei em processo assim, mas não é a realidade do ponto de vista estatístico, né? Em geral, são crianças, as vítimas são crianças e adolescentes, violentadas por conhecidos e na residência.
Aqui a gente passa para alguns sinais de alerta. E esses sinais de alerta são muito úteis para a gente orientar até mesmo meninas, especialmente adolescentes, né, para que elas fiquem sempre atentas. Então, o comportamento controlador, aquela necessidade de mandar mensagens excessivas, insistentes, e é importante sempre a gente conversar, especialmente com adolescentes, sobre isso, porque elas podem muitas vezes confundir algumas dessas condutas que são sinais de alerta com romantismo, né? Com uma coisa tipo fofinha e não necessariamente é. Então a ida constante para ver onde a pessoa está, ir atrás, exigir ver celular, há um número muito grande de denúncias e de boletins de ocorrência que começa com uma disputa pelo celular, porque o agressor porque quer ver tudo que tem naquele celular e exige ver, e a mulher não entrega, ele começa a disputar o celular até que ele a agride fisicamente ou acontece uma ameaça. Então, esse comportamento controlador é muito um sinal de alerta. O isolamento da mulher, proibir visitar familiares, ciúmes excessivos de colegas de trabalho em geral, que muitas vezes acaba sendo uma forma de controle para que aquela mulher saia e deixe o seu trabalho. Acelerar o relacionamento, né? Tudo muito rápido, já bora morar junto, bora ficar noivo, bora casar, tudo muito rápido, né? Aquela coisa que é incompatível com o que a gente normalmente vê. Uso de álcool e drogas é sinal de alerta. Brigas e perda de controle emocional. Eu já mencionei aqui, socar a parede em briga, mas também é comum acelerar o carro com a mulher dentro, né? Brigas por conta de roupa, tudo sempre revestido daquela aparência de cuidado. Histórico de violência contra outras mulheres, então muita gente acredita que ele fez isso com ela, com a ex, mas por causa da ex, e acredita que essa dinâmica não vai se repetir. O acesso à arma de fogo é sempre um fator de risco para o feminicídio. E não aceitar o fim. A separação recente é um grande fator de risco e consta inclusive, naquele questionário que as mulheres preenchem quando vão à delegacia. A separação recente é um momento de maior fragilidade e um momento em que muitas dessas agressões acontecem ou pelo menos se tornam mais evidentes, mais acirradas. Além daquelas clássicas frases, se não for minha, não vai ser de mais ninguém, muitas vezes são ditas nesse momento. Muitos agressores que nesse momento do fim ameaçam suicídio como forma de controlar a mulher e de tentar mantê-la ali naquele relacionamento. E aí como a gente ajuda, né? Além de a gente nos informarmos, nos colocarmos à disposição, a gente também, qualquer tipo de auxílio, seja por uma conhecida, um auxílio informal, seja um auxílio já nas nossas atribuições de quem trabalhe com isso, sempre tem que ser de maneira respeitosa, né? A gente não pode querer se substituir na vida daquela mulher no lugar do agressor. Ele controlava ela, agora quem vou controlar sou eu, né? Isso não é respeitoso. Então a gente não pode infantilizar essa mulher. A gente não pode também largar a mão dela se ela não seguir todos os nossos passos no momento que a gente quiser. A gente que está oferecendo ajuda. Então tem que ter esse respeito pela mulher. Qualquer ajuda, qualquer orientação, a gente não pode tirar o controle do agressor e querer colocar agora o nosso, né? Por mais bem intencionados que cada um de nós aqui seja. Mostrar que ela não está sozinha, até porque a solidão é
uma característica da vítima de violência doméstica, incentivar ela a procurar ajuda. E eu marquei aqui em vermelho que, assim, aqui nessa sala hoje apenas eu sou promotora, né? Mas mesmo a gente não pode se colocar no momento da ajuda como promotor ou juiz do caso, né? Exigindo prova daquela mulher. Há alguns estándares, há algumas formalidades, há requisitos a se preencher no processo, mas no oferecimento de ajuda, no oferecimento de um atendimento, os mesmos requisitos não se aplicam, né? Então, não dá para exigir prova ou esquecer que é possível que um agressor, realmente agressor, seja inclusive absolvido. Por exemplo, a violência física aconteceu, mas essa mulher nunca levou ao conhecimento da delegacia, mas ela aconteceu. Ou levou ao conhecimento da delegacia, mas não passou pelo médico, não passou pelo PPA. E você não tem prova, você não tem fotografia daquela lesão, mas não significa que a lesão não aconteceu e que ela não deixou marcas físicas e psíquicas naquela mulher, né? Então é importante que esse auxílio, que esse atendimento não seja feito pelos mesmos parâmetros de eventual processo penal depois. Ele tem que o parâmetro tem que ser o risco que aquela mulher está sofrendo, e não o laudo da lesão corporal, o laudo sexológico. Isso a gente deixa para o momento oportuno do processo penal, em que isso vai ser importante também, mas não para um atendimento, para o auxílio, para a escuta daquela mulher. As medidas de proteção são muitas, né? São das mais diversas ordens, tanto patrimoniais, quanto o afastamento do agressor do lar, alimentos para filhos, a proibição do agressor de frequentar determinados lugares. A ideia é de que se os dois, por exemplo, frequentam uma academia, frequentam uma faculdade, frequentam uma igreja, um clube, quem tem que se afastar daquele local, a mulher estando, é quem agrediu e não quem foi a vítima. Pode chegar a suspensão de visita a filhos, a proibição de entrar em contato, inclusive por meio de outras pessoas. Então, muitas vezes o agressor, ele mesmo não entra em contato, mas ele manda recado pela mãe, ele faz conta falsa e manda mensagem. E essas medidas, elas são, segundo a alteração até bem recente da Lei Maria da Penha, elas são concedidas a partir do depoimento da ofendida. Elas só deixam de ser concedidas se houver constatação de que efetivamente não há nenhum risco. Então, a concessão dessas medidas se faz sem, naquele momento, a exigência de ouvir testemunhas, de que o laudo esteja pronto. Elas são concedidas na constatação do risco, né? E elas não têm prazo para ficarem em vigor. Aqui são cartilhas que estão disponíveis em sites. Essa é uma cartilha do CNMP sobre a Lei Maria da Penha. O Ministério Público de São Paulo, ele tem essas 3. Namoro legal. Essa namoro legal ela é voltada muito para adolescentes, assim, para pessoas mais jovens, e trata muito daqueles sinais de alerta e de risco que... Eu falo de pessoas mais jovens, mas também mulheres adultas e mais velhas também estão sujeitas, mas o público principal dessa cartilha são pessoas mais jovens que muitas vezes podem confundir um controle e uma dinâmica se criando de controle, de violência, com uma coisa normal ou até como algo romântico e positivo. E essas outras 2, Mulher Vire a Página, também são do Ministério Público. Então, se jogar no Google lá, MPSP, e o nome dessas cartilhas, cartilha sobre mulher e cartilha sobre namoro, elas vão aparecer com bastante facilidade. Eu, inclusive, sempre que eu preciso, eu procuro pelo Google, porque a página do MP é mais difícil de achar que o Google.
Então, se você jogar no Google o nome dessas cartilhas, elas aparecem com bastante facilidade e podem ser úteis, tanto para informação própria, quanto para, de repente, orientar alguém, dar como leitura para alguém. Eu vou tentar, quando eu sei que uma dessas, o MP vai imprimir mais cópias, deixar umas cópias lá também na promotoria, mas elas, de qualquer forma, a versão digital tá na internet para quem precisar, seja para a própria informação ou para entregar para alguma mulher, alguma conhecida, alguém que seja atendida. Era isso. Eu só terminei aqui com a frase da Bell Hooks de que o amor é o que o amor faz, né? Então, o amor, ela tem um livro bonito sobre amor, e toda a tese dela é de que a gente pode dizer o que é amor não apenas pelo afeto, mas pelas atitudes do que aquilo que se diz amor realmente faz e toma concretamente. Era isso, eu agradeço a atenção, viu? Devolvo a palavra, doutora. Não sei se... Tudo bem, doutora? Tudo bem. Tá, boa noite para todos. Olha, só para o pessoal tomar ciência e depois se buscar num outro momento, mas existe um programa do Estado de São Paulo que chama São Paulo para Todas, tá? E é um programa que busca trazer políticas públicas, né, para cuidar, né, mesmo da segurança e de tudo isso. E tem, inclusive, um aplicativo, um app que você baixa pelo celular, que ele se chama, como é que é? Mulher Segura. E ele tem uma série de coisas para você chamar se você precisar, sim, se você tiver em apuros, né? Além da política do não se cale, que a gente já tem, está aí nos bares, em todos os locais públicos, né? E tem também, inclusive, tornozeleira eletrônica, no caso de um marido que tem proteção restritiva, né? Não é proteção... Medida protetiva. Exatamente. Desculpa. Não tem problema. E se a mulher permite, o que eles colocam a tornozeleira no marido, e se ele chegar próximo dela naquele raio que ele não pode estar, a polícia já chega automaticamente nele. Então, assim, são políticas públicas que têm acontecido, que a gente tem que começar a trazer e mostrar para as mulheres, né? Sim. Tanto é que de tudo que você falou, né, essa medida da tornozeleira é até muito difícil de acontecer, porque a mulher às vezes não quer que coloque, né? Então ainda tem um medo, ainda tem aquele problema de ele é ruim, mas ele paga a conta, né? Ele que sustenta a família, então tem tudo isso. Então é uma forma da gente olhar tudo isso, saber que tem, né? Buscar essa informação, né? E orientar as pessoas, né? Sim. Eventualmente que estejam nessa situação. Muito boa essa palestra, viu? Obrigada. Parabéns, obrigada. Após as relevantíssimas considerações trazidas de maneira muito brilhante pela doutora promotora, pela senhora primeira-dama, nos resta agradecer pela sua contribuição com a Procuradoria da Mulher e essa Casa de Leis, e dizer que a porta do Legislativo está de portas abertas para a doutora Rebeca, para a nossa primeira-dama também, e para qualquer pessoa que venha a fazer algo que agregue isso, né, para o nosso município e a sociedade como um todo. Agradeço também a toda a população que está nos assistindo pelo YouTube, a população que está aqui presente hoje também. Dizer que é muito bom ver esse auditório cheio, a casa é de vocês, voltem sempre, tá bom? Assim, sob a proteção de Deus, encerro os trabalhos dessa noite. Obrigado.